A internet das coisas é o conceito de um ecossistema tecnológico, em que objetos estão interconectados. Este é um futuro em que estaremos envolvidos 100% com a tecnologia. Mas será que é tão futuro assim? Nem tanto, e é isso que vamos mostrar nesse Tecmundo Explica. Imagine que você está no trânsito e um carro à sua frente avisa ao seu que logo vai se formar um engarrafamento. Ao mesmo tempo, você usa um relógio no punho que mede a sua pressão arterial e identifica o seu nível de estresse e envia imediatamente os resultados para o seu médico. E com base nessa informação, seu médico envia uma mensagem te lembrando de comer comida saudável. E então você confere uma tela no seu carro com o monitoramento doméstico, que recebe um lembrete da geladeira avisando sobre a falta de frutas e legumes. Nesse mesmo momento, o automóvel mostra o mercado mais próximo e ainda diz quanto tempo você vai levar para chegar lá. Nesse conceito de mundo, tudo o que nos cerca estaria conectado com chips, sensores e antenas que conversam entre si para levar conforto, praticidade e informação para as pessoas. Coisas do cotidiano se tornariam inteligentes e ampliariam suas funções. Uma simples lixeira, por exemplo, poderia otimizar a coleta de lixo e a reciclagem. Ou nas casas automatizadas em que você consegue ter o controle de tudo. Para alguns, a internet das coisas é uma utopia de filme de ficção. Mas já existem alguns países em que esse futurismo todo já faz parte do presente, como a Coreia, Dinamarca e Suíça. Nosso dia a dia é todo conectado. Começa com o celular, que não sai das nossas mãos. E é exatamente ele que nos torna praticamente parte do ecossistema de internet das coisas. É isso mesmo. Graças ao smartphone, estamos o tempo todo online e podemos ser considerados um item de internet das coisas. Afinal, ela permite a conexão de itens que antes não faziam necessariamente parte desse universo. Isso inclui nós, seres humanos. Outros equipamentos também entram nesse contexto. Pode incluir aí, por exemplo, as assistentes digitais. Basta lembrar que quando os eletroeletrônicos são conectados à Alexa ou ao Google Assistente, é possível ter acesso a eles pelo celular. E o seu carro? Você já parou para pensar que ele também está conectado? Se ele não for originalmente preparado para isso, vai precisar que haja um smartphone lá dentro. Mas é exatamente como nós, que estamos conectados porque carregamos o celular para todos os lados. O que a gente chama de internet ubíqua, né? Quer dizer, está distribuído em todo canto, imperceptível, começam a trazer facilidades que a gente nem imaginava. Está na máquina de café, está no ar-condicionado, está em todo canto. Então a internet das coisas é colocar aquelas coisas que não são necessariamente triviais de estarem conectadas à internet, e a gente conecta a internet. É justamente aí que está a beleza do conceito de internet das coisas. Além de ser bastante simples, ele permite que até mesmo dispositivos que não foram desenvolvidos para serem conectados façam parte de uma rede ao lado daqueles que já são preparados para isso. Isso inclui eletrônicos como lâmpadas, câmeras de vigilância, televisores, geladeiras e máquina de lavar, mas engloba também itens totalmente offline, como cortinas e armários de cozinha. No futuro, tudo isso vai fazer parte de um único ecossistema que vai deixar nossas vidas mais confortáveis. Quando a gente faz isso, a gente tem uma série de ganhos. Obviamente, o primeiro ganho é o nosso conforto. A gente poder controlar aquele objeto remotamente, por meio de voz ou por meio de algum comando, no nosso smartphone, por exemplo. Ela vai transformar o nosso corpo, uma extensão que a gente chama uma virtualização das nossas funcionalidades. O smartwatch monitorando o meu comportamento de sono pode comandar a iluminação do meu quarto, ele pode comandar a temperatura do meu quarto, gerenciando melhor aquele nosso conforto. Uma pesquisa recente da Avast analisou 8,6 milhões de dispositivos no Brasil e identificou que 9,7% deles eram de internet das coisas. O estudo considera que qualquer dispositivo que esteja conectado à rede e responda a sinais é um item de internet das coisas. Se por um lado o sentimento de que estamos sendo vigiados pode ficar mais intenso com a internet das coisas, por outro, a comodidade trazida por ela vai ser bem-vinda. Que tal chegar em casa e ter um ambiente preparado com sua temperatura preferida? Ou acordar lentamente de acordo com as fases do seu sono? E quem sabe ver a cortina se abrir automaticamente quando houver um nascer do sol incrível lá fora?
Tudo isso vai ser possível com a internet das coisas. Essas empresas, para elas poderem criar soluções mais personalizadas para a gente, elas precisam ter acesso às nossas informações, para que ela crie uma experiência melhor e essa experiência melhor me beneficie e as pessoas da minha volta. E quando a gente junta isso com os dados gerados, que sejam de redes sociais, por exemplo, isso é muito interessante, porque essas empresas elas podem otimizar esses sistemas. Otimizar os sistemas significa melhorar a vida de todo mundo. Muita gente ligada em tecnologia já compra produtos com Wi-Fi e sensores especiais para conectar os elementos que não têm inteligência. Isso ainda é um pouco caro, mas é provável que em pouco tempo a maioria dos produtos venha habilitada e os preços caiam. A internet das coisas vai ser importante em todas as indústrias. Não tem uma indústria que não será ou já não está sendo afetada por esse tipo de tecnologia. Não há um setor que não será impactado pela internet das coisas. Algumas mais imediatas, algumas mais a longo prazo. Vale lembrar que a internet das coisas vai muito além dos triviais usos domésticos. Ela já está nas ruas, por exemplo. Entre as ferramentas mais usadas atualmente estão os aplicativos de mobilidade urbana. Esses sistemas aproveitam os participantes do trânsito para oferecer informações atualizadas a todos os interessados. Isso só é possível porque esses participantes do trânsito são carros que transportam motoristas equipados com smartphones. Essa não é, claro, a estrutura ideal. Para que a internet das coisas seja de fato fluida, é necessário que haja uma rede muito mais ampla. É o que vai permitir no futuro que os carros autônomos trafeguem em segurança e que cirurgias, até mesmo as mais complexas, sejam feitas à distância. Nós teremos comboios, então comboios de carros inteligentes que estarão a poucos centímetros um dos outros e provavelmente você vai ter uma coordenação externa, então quase como se fosse um controlador de tráfego aéreo. A pessoa vai literalmente dormir no carro e isso vai ser uma coisa boa. Recentemente foi feito nos Estados Unidos o primeiro cateterismo remoto, que é uma coisa extremamente crítica e invasiva, né? Então o médico estava a 20 milhas do operado e ele realizou o cateterismo e deu tudo certo. Os especialistas dizem que em 5 anos a internet das coisas deve estar massificada e ao alcance de todo mundo. Por aqui, vamos acompanhar essa movimentação e ver se isso se torna realidade, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre Indústria 4.0? Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês o impacto que a tecnologia está tendo em nossas vidas e comparar com o impacto que ela está tendo nas indústrias. Então vai ficar claro o que está acontecendo com essa revolução chamada Indústria 4.0. Eu vou explicar o que é essa Indústria 4.0. Olha só, se a gente pegar alguns casos de empresas de tecnologia, vamos pegar o WhatsApp. Você utiliza o WhatsApp, não utiliza? Inclusive utilizamos tanto que às vezes nem percebemos que ele existe. Sim. Olha só, você sabia que ele foi vendido por 16 bilhões de dólares para o Facebook? Sim, o Facebook comprou o WhatsApp por 16 bilhões de dólares. E olha, em 2017, números oficiais você encontra aí na internet, o Facebook faturou 40 bilhões de dólares. O que é isso? É difícil da gente ter uma ideia de quanto é 40 bilhões de dólares. Faz o seguinte, pega um PlayStation 4 na caixa, calcule o quanto ele custa. E vamos dividir 40 bilhões de dólares pelo custo de um PlayStation. Olha, você consegue comprar com 40 bilhões 80 milhões de PlayStation 4. Aí faça o seguinte, coloque um PlayStation 4 do lado do outro. Esses 80 milhões de PlayStation 4, um do lado do outro, vai dar meia volta no planeta Terra. Sim, tudo isso que o Facebook fatura. Se fatura tudo isso, significa que existe muito valor sendo gerado com essa tecnologia. E é algo que usamos e nem percebemos.
Você quer ver outro caso? Waze. Olha, eu entro no carro, vou para minha casa e já estou muito acostumado com o trajeto. Eu sei como que eu chego na minha casa, mas eu automaticamente ligo o Waze. Vai que eu pego algum trânsito. E olha só, o Waze foi vendido para o Google por $1 bilhão. E o Google, que é uma empresa do grupo Alphabet, faturou em 2017, também, números oficiais, $100 bilhões. Veja o impacto que a tecnologia está tendo na economia. Agora, se a gente pegar as 10 maiores companhias de tecnologia no mundo, em termos de faturamento, lá de 2017, nós temos gigantes. Temos a Samsung, que faturou mais de $200 bilhões, e temos a Tencent, uma empresa chinesa, que faturou mais de $500 bilhões. Hoje, a economia da tecnologia já é tão importante quanto a economia das empresas automobilísticas. Olha só, estou colocando as 10 maiores empresas de tecnologia ao lado das 10 maiores empresas automobilísticas. Esses dois mercados de tecnologia e de automóveis está convergindo. Sim, um exemplo disso é a Tesla, que num carro hoje em dia nós passamos a ter muito mais tecnologia do que carro. Podemos dizer que temos um aplicativo sobre 4 rodas num Tesla. Veja, o painel é um grande display, um grande tablet, sem falar imensa tecnologia que existe dentro de um carro desse. E olha só, não só a tecnologia dos carros está aumentando cada vez mais, como também existe tecnologia em outros mercados que ainda vai crescer muito. A SpaceX, por exemplo, lá do mesmo dono da Tesla, está produzindo foguetes e estações espaciais para o turismo. Imaginem o que esse mercado de turismo espacial não vai gerar na economia. Como será que é a faxina de uma estação espacial? Como será o fornecimento de alimentos para uma estação espacial? A comunicação, enfim, virão empresas de tecnologia fornecedoras para que isso aconteça. E olha só, falando especificamente agora da indústria 4.0, entendendo o que ela é exatamente, em primeiro lugar, nós estamos passando por uma quarta revolução nas indústrias. Por isso, desse 4.0. A primeira revolução foi lá no século XVIII, com a vinda do vapor. A segunda revolução aconteceu com a eletricidade entrando na indústria. A terceira revolução industrial foi quando a informática entrou na indústria, isso no século XX. Agora, muita gente se confunde a indústria 4.0 com a terceira revolução, porque dizem, mas não é a informática que está entrando agora? A tecnologia através da informática? Olha, a informática em si já está há muito tempo, mas a indústria 4.0 está colocando inteligência a essa tecnologia, para que com essa inteligência a tecnologia trabalhe a favor da indústria. Inteligência nós podemos encontrar na indústria 4.0 em várias áreas. E aqui eu trouxe 3 principais áreas, muito ligadas à tecnologia da informática. Existem até algumas outras áreas. Mas, falando dessas 3 áreas, nós temos a impressão 3D, a inteligência artificial e a internet das coisas. O que é cada uma dessas? Vamos começar falando sobre inteligência artificial. Olha, inteligência artificial, diferente do que a gente imagina, do que a gente vê nos filmes de Hollywood, inteligência artificial não necessariamente são esses humanoides que buscam ser mais inteligentes que a gente. Olha, a inteligência artificial hoje, na prática, é composta já por diversas empresas e diversas soluções. Então aqui eu dou um exemplo para você imaginar o que a inteligência artificial já tem de desenvolvido e para
que caminho ela está seguindo. E aí a gente pode imaginar o que isso está impactando nas indústrias. Olha só, nós temos o mercado de machine learning. São máquinas que aprendem. E olha, para a máquina aprender, em primeiro lugar, ela tem que estar programada para aprender algo. Então veja, ela não tem a consciência para aprender algo que ela não está preparada. Então nós temos máquina, temos sensores com a máquina, ela capta informações dos sensores e ela está programada para aprender com essas informações, calcular algoritmos melhores e atuar de forma melhor em função do que a máquina aprende. Esses sensores podem estar, inclusive, em outros locais e a informação vindo pela internet até essas máquinas. Isso é a machine learning. E olha, nessa tela, nós já temos aqui uma ideia de quantas empresas já existem desenvolvendo soluções para isso. 123 mais 260 companhias desenvolvendo machine learning. Temos os assistentes pessoais, Alexa, Google Home, aquele OK Google que a gente fala no celular, são assistentes que interpretam a voz e estão ligadas a serviços na internet, buscam informações e traduzem essas respostas para o áudio. Temos também tradutores, empresas tradutoras. Veja, 15 empresas que desenvolvem algoritmos de tradução entre um idioma e o outro. Então veja o tamanho do mercado da inteligência artificial. Agora, e a internet das coisas? A princípio, isso vai possibilitar o controle remoto, o monitoramento, segurança, conforto. Mas olha, a partir do momento que um equipamento está ligado na internet, ele está mandando informações e essas informações podem ser usadas por outros equipamentos. Um equipamento conversando com outro. Então, o princípio de ligar um objeto na internet é apenas o início dessa tecnologia. A troca de informações é que é a base dela. Vou dar um exemplo. Um controle remoto automático para abrir ou fechar uma persiana. Isso não é novidade, já existe há muito tempo. Automação residencial. Controlar uma TV, controlar o ar-condicionado de forma remota. Isso também não é novidade, já existem algumas décadas. A novidade é colocar tudo isso na internet. Impressão 3D. Olha, imprimir bonecos de plástico, isso já é muito normal. A impressora 3D tem o seu custo reduzido a cada dia. Só que existem tecnologias que ainda não são tão comuns, mas na indústria vão impactar muito. Por exemplo, a impressão 3D de metal. A impressão até de casas já é possível. Aqui nós temos o exemplo de uma casa impressa em 3D. Todas as paredes foram impressas numa grande impressora 3D, feita para construir casas. Para finalizar, eu vou deixar aqui uma reflexão. Você percebeu que a tecnologia em nossas casas hoje em dia chegou muito mais rápido do que nas indústrias? Não era assim. A tecnologia chegava primeiro na indústria. Só que, atualmente, nós temos mais tecnologia em nossas casas. Aqueles exemplos do Waze, do WhatsApp e por aí vai. Por que será que nas indústrias isso ainda não chegou com tanta velocidade? Será que não vai chegar? Olha só, um dos pontos que eu acho interessante avaliar é a questão dos processos que as empresas implantam. As empresas, lá desde a segunda Revolução Industrial, com o conceito de Henry Ford, de produção em linha, em massa, preveu que os processos eram o princípio do sucesso. Eu defino um processo, aquilo tem que ser feito sempre daquela forma e vou buscar otimizar, fazer mais rápido, com menos custo. Hoje em dia, com todas essas tecnologias vindo e muito mais, imagine como será uma empresa que está engessada em processos. Por isso nós temos os conceitos das startups. São empresas novas que não estão presas a nenhum processo, a nenhum paradigma, estão revolucionando a indústria.